Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Nesse dia, gostaria de primeiramente agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade ao qual Ele me está concedendo aqui neste dia. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, que se inscreva em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando o teu lar, a tua casa, a tua vida e a tua família. E neste momento vamos para mais um momento de reflexão com uma palavra de Deus. Mais um momento de reflexão com Deus. E hoje o nosso momento de reflexão se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo do 9 ao 17. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: procurai visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Tróade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribua segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui vai no apóstolo Paulo. Ele vai nos falar escrevendo a sua carta de 2 Timóteo, sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Nós vamos ver, irmãos, que vamos tirar aqui dessa palavra aqui ao qual nós lemos alguns princípios para uma vida vitoriosa. Alguns princípios que todo cristão tem que ter para uma vida vitoriosa. Glória a Deus. Então fique atento, ouça esse vídeo até o fim, que Deus ele vai falar contigo. Eu peço a vocês também que deixem seu comentário aqui embaixo, irmão, na descrição do vídeo, porque é bastante importante também seu comentário. E que Deus ele possa continuar vos abençoar poderosamente. Irmãos, vamos ver que na primeira prisão ao qual o apóstolo Paulo ele foi preso, quem estava por trás dessa primeira prisão, no seu julgamento, foi os judeus. E ele foi preso como apóstolo e pregador. Na sua primeira prisão, ao qual ele ia ser condenado à morte, foi os judeus que estavam envolvidos nessa prisão. E a causa dessa prisão, o delito dele era ser apóstolo e pregador do evangelho. Ele iria ser condenado à morte por ser pregador do evangelho. Glória a Deus. Mas Deus o livrou dessa primeira prisão ao qual os judeus estavam envolvidos. Glória a Deus. Mas já na segunda prisão, irmãos, era o impiedoso Império Romano que estava por trás da segunda prisão de Paulo, ao qual nessa acabou a sua carreira, ao qual nessa prisão ele escreve e diz: acabei minha carreira, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Nesta segunda prisão é onde ele escreve esta última carta, 2 Timóteo. Mesmo preso, mesmo sentenciado à morte, Paulo, ele escreve essa carta aqui, que é maravilhosa. Todo líder, todo pastor, ele tem que ler essas cartas, irmãos. Principalmente 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão.
E nessa segunda prisão, Paulo ele é preso como um bandido pelo imperador Nero, ao qual incendiaram parte de Roma, ao qual eles mesmos incendiaram parte de Roma, o próprio imperador romano, e eles colocaram essa culpa, esse mal feito em cima dos cristãos, e houve uma grande perseguição acerca dos cristãos. Nero ele fazia dos seus jardins fogueiras de cristãos sendo queimados. Todo aquele que professasse o nome de Jesus era morto, era preso, tinha que negar, tinha que dizer que não servia a ele. E muitos cristãos morreram porque não negaram o nome de Jesus. E eu e você também tem que ser da mesma forma. Não podemos negar o nome de Jesus, mesmo que isso custe a nossa vida, irmãos. No versículo 9 nós vamos ver que nos momentos mais difíceis, irmãos, nós temos que convidar alguém para ficar conosco. Na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. E por que isso, irmãos? Porque Paulo ele diz, ele na sua carta ele diz: procurar me visitar em breve. Paulo necessitava de uma visita. Nos momentos difíceis, você tem que ter pessoas certas do seu lado. Você tem que ter pessoas que vão te apoiar. Você tem que ter pessoas que vão dar palavras de edificação para a tua vida. A solidão, muitas vezes, ela vai te trazer muita consequência. Muitas coisas ruins. Existem situações, irmãos, que é eu e Deus, Deus e eu. Você e Deus, Deus e você. Mas há um tempo determinado para isso. No versículo 10, irmãos, desse texto ao qual nós lemos, nós vamos ver, vamos aprender desse versículo 10. Nós vamos aprender, não fique olhando para aquelas pessoas que te decepcionaram. Sempre alguém vai te decepcionar. Nessa vida sempre alguém vai te decepcionar. E você também vai decepcionar alguém. Quem é que nunca decepcionou alguém nessa vida? Ao qual Paulo ele escreve no verso 10, né, falando acerca de Demas, que amou mais o mundo e o abandonou e saiu do evangelho. No verso 11, irmãos, no verso 11 nós vamos ver, aprender um princípio bastante importante aqui nesse verso 11. Saiba pedir perdão e perdoar aquelas pessoas que te magoaram. E vamos entender o porquê dessa palavra, irmãos, em Atos 13 e o 13 e Atos 15 do 36 ao 41. Por quê? Porque Paulo aqui neste momento ele diz: olha, só me restou Lucas, só Lucas está comigo. Toma a Marcos também e traz ele contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Veja bem, irmãos, em Atos capítulo 13, nós vamos ver que Paulo ele teve ali um certo desentendimento com Marcos. Ele teve um certo desentendimento ali com Marcos. E naquele momento ali, irmãos, glória a Deus, naquele momento que Paulo se encontra na prisão, ele diz para Lucas: olha, só restou Lucas. E ele escreve na carta: traz também Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Ao qual, irmãos, ele teve aquele desentendimento ali. Paulo junto com Silas foi para uma parte, Barnabé e Marcos foi para outra. O mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E Paulo diz: traz ele porque ele é muito útil para o ministério. Então, o princípio do perdão, irmãos. Perdoe. Até aqueles que te magoaram, até aqueles que te feriram. Porque essa é uma marca essencial que todo cristão tem que ter.
Porque Jesus nos perdoou e vocês também têm que perdoar. Eu também tenho que perdoar. No verso 13, irmão, nós vamos ver: nunca, jamais se afaste da palavra de Deus. No verso 13, Paulo lhe diz aqui: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava preocupado com os livros, com os pergaminhos. Esses pergaminhos, esses papiros, era a palavra de Deus. Então nunca, jamais se afaste da palavra de Deus. É esta palavra que vai te edificar, é esta palavra que vai te sustentar, é esta palavra que vai te salvar, é esta palavra que vai te ensinar. No verso 14 e o verso 15, nós vamos aprender algo maravilhoso também, irmãos. Deixe Deus tratar daquelas pessoas que te fez mal deliberadamente. Paulo diz assim no verso 13, no verso 14 e o 15: tenhas muito cuidado com ele. Resistiu muito Alexandre. Ele resistiu muito, pois resistiu muito às nossas palavras. Alexandre, aquele que trabalha com bronze, prejudicou-me muito. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Paulo está dizendo: Alexandre me prejudicou muito, mas Deus vai retribuir a ele segundo as próprias ações dele. Então, irmãos, deixe Deus tratar com aquelas pessoas que te fez mal deliberadamente. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever em Romanos 12: se teu inimigo tem fome, dá de comer; se ele tem sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E sabe o que é que essas brasas vão fazer, irmãos? Vão queimar a consciência dele. Oh, glória a Deus. Vão aniquilar a consciência dele. Verso 16 e o verso 17, irmãos. Para a gente estar finalizando aqui. Verso 16 e 17 diz assim: na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios as ouvissem, e fui livrado da boca do leão. E o que é que nós aprendemos com esse verso 16 e 17, irmãos? Você nunca, jamais estará sozinho, porque Deus sempre estará com você. Você nunca estará sozinho. Deus sempre estará com você. Sabe o que aconteceu aqui nesta prisão de Paulo? Ao qual ele vai dizer que ninguém o ajudou. Pelo contrário, todos desampararam Paulo. Paulo estava sendo preso como um criminoso, como alguém que colocou fogo naquela cidade ali de Roma. E naquele momento, todos aqueles que ficavam junto com Paulo abandonaram ele. Imagina só a cena agora, Paulo entrando para ser julgado. E ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém na sua defesa. Todos desampararam ele. Mas ele diz: mas o Senhor esteve comigo a todos os momentos e me livrou da boca do leão. Aleluia, Jesus. Paulo tinha tanta convicção, irmão. Paulo não estava nem aí o que é que iria acontecer com ele. Ele já sabia que aquele momento ali, essa segunda prisão ao qual ele se encontrava, era o seu fim, era o fim da sua carreira. E é por isso que ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Irmãos, essa palavra é tremenda. Eu quero um dia poder dizer essa palavra.
Eu quero um dia poder estar na ânsia da minha morte e dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Mesmo todos tendo abandonado Paulo, mas ele disse: mas o Senhor está comigo. E sabe o que é que eu vejo, irmãos? Deus nunca nos dá o abastecimento de força completo. Deus sempre vai colocando aos poucos as forças na gente. Porque se Ele colocar completo, a gente vai se achar demais. O nariz vai empinar, vai querer ser melhor do que os outros. Mas Deus vai pingando gota a gota a força em mim e em você. A preocupação de Paulo, irmãos, era que todos ouvissem o Evangelho, principalmente os gentios. A missão dele era essa. Ele poderia ter sido salvo de ter ido para Roma, de ter apelado para César, ao qual a gente vai ler as escrituras de Atos, a gente vai ver que é mencionado que se ele não tivesse apelado para César, ele teria sido liberto. Mas este era o propósito de Deus na vida de Paulo. Ele chegar até César, ele chegar até Roma, ele pregar para os presos, ele pregar para os gentios, ele pregar para os pagãos. A missão na vida de Paulo era essa. Então ele cumpriu até o fim. E Deus também te deu uma grande missão. Cumpra ela até o fim. Que Deus ele possa abençoar o teu lar, a tua vida, a tua casa. E esse foi mais um momento de reflexão com Deus. Fiquem todos na paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês de hoje e para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, indique ao seu amigo e que Deus possa continuar vos abençoando poderosamente.